eu costumo falar muito para os meus alunos sobre a questão do diagnóstico. Acho que é o principal, porque o tratamento todo mundo sabe fazer. Então, o diagnóstico é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai pegar uma pecinha aqui, outra ali, outra ali, outra aqui. E a gente é uma parte desse quebra-cabeça. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. Nós estamos aqui com esse assunto que não pode ficar de fora e afeta a todos nós. Para isso, estamos com 2 especialistas em radiologia odontológica. E para isso, eu estou aqui com o Dr. Cláudio Gonzaga, bem-vindo aqui ao nosso podcast, à nossa comunidade. Ele é especialista e mestrado na área de radiologia. E estou aqui também com a doutora Bruna Dyer, que ela também é radiologista, gente. Então, vamos começar a nossa conversa, Yasmin. Vamos lá. Então, gente, para a gente começar, tudo que a gente tem que saber é qual a importância do exame de imagem para o tratamento odontológico. Porque, às vezes, o doutor pede um raio-x, a gente fala, será que realmente precisa? Realmente precisa? Qual que é a importância para tratar? Então, Yasmin, primeiramente gostaria de agradecer vocês por estarmos aqui nesse podcast. É um prazer. Para nós é muito bom estar podendo passar um pouco do conhecimento que a gente tem, né? E o CDI Dental está aqui exatamente para poder auxiliar no que o cirurgião dentista precisa, que é o diagnóstico, né? Então, quando a gente fala assim, existe um pedido de uma radiografia, por que nós temos que fazer? Muitas coisas que eu não consigo visualizar no exame clínico, eu só vou conseguir visualizar através de um exame radiográfico, né? Exame complementar. Não é conclusivo, mas eles nos auxiliam muito na questão do diagnóstico. E muitas vezes a gente tem um cuidado muito grande, porque como é um exame que requer o uso de radiação, a gente tem que ter uma preocupação, um cuidado. Então, sempre que a gente vai fazer o pedido, a gente tem que ter uma indicação muito bem realizada, examinada, né? Através de um exame clínico, para que a gente possa executar ele e a gente possa, sim, dar um respaldo para o cirurgião dentista no que diz respeito a um diagnóstico. Doutores, e essa área é uma área bem específica, né? Eu queria que vocês contassem, os dois, como que vocês acabaram aqui nesse lugar da radiologia, né? Porque pelo que a gente estava aqui conversando nos bastidores, parece que tem que ser paixão, viu, gente? Não é qualquer um. Não é qualquer um. Me falar. conta, como é que vocês chegaram nesse... Como é que você tá no meio da faculdade, você vê estética, você vê tanta coisa, implante, você fala, vou pra rádio. O que aconteceu? O que deu errado? Na verdade, o que deu muito certo, né? O que deu muito certo, doutora Bruna? Doutora Cláudio, pode contar. Eu acho que no decorrer da sua faculdade, do seu aprendizado, eu acho que você tem que passar por todas as áreas para você ter o conhecimento e a experiência. Eu falo muito para os meus alunos que eles não devem formar e já partir para uma especialização. Por que a gente fala isso? Porque é muito difícil você já sair com uma opinião formada. Às vezes a gente sai porque gosta de um professor, o professor é muito bom, você afinizou com ele e acha que a matéria dele é boa, mas quando você cai no dia a dia de consultório, você acaba descobrindo que talvez não é aquilo que você quer. Então, dentro disso, para mim, eu fiz um tempo de clínica, já gostava da imagem, né? E fui surpreendido com muita coisa a respeito de tecnologia. Então, quando eu comecei a ver a tecnologia da odontologia para a radiografia, para diagnóstico, isso foi me despertando uma vontade muito grande de fazer especialização. E aí eu caí na especialização, já fiz o mestrado, fui chegando já a buscar novas formas de começar a trabalhar com a área específica de radiologia. Comecei a dar aula na especialização e nas disciplinas de radiologia e diagnóstico. Isso para mim foi muito bom. Então, assim, hoje eu sou apaixonado no que eu faço. Hoje eu só faço radiologia. Meus alunos me perguntam assim, professor, o senhor ainda é dentista? Não, agora eu sou só radiologista. Parou de ser dentista. Parei de ser dentista. Se no clínico não é, né? Não, só sério. Assim, professor, o senhor é só professor ou também é dentista? Ou trabalha? Não, trabalha. Sou só professor, trabalha. Eu sou professor, por enquanto. E você, doutora, como que você chegou nessa área? Eu nasci nesse mundo, né? Da radiologia, porque meu pai era radiologista médico. Então, desde pequenininha, a gente ficava em casa, ele levava as radiografias lá pra casa. E eu ficava vendo aquilo desde pequena. Eu vivi no meio da radiologia, de uma clínica de radiologia.
quando ele fundou o CDI, né? Que primeiramente era só médico. Então, assim, eu era pequenininha, ficava lá, brincando nas pedrinhas, nas construções, vendo as radiografias. Aí, quando eu entrei para a faculdade de odontologia, eu já entrei sabendo que eu queria radiologia. Então, assim, desde o primeiro período, eu sempre foquei na radiologia. Então, assim, eu ia no primeiro período no congresso de radiologia. Eu não sabia nem o que estava falando, mas eu ia, sentava lá e ficava. Aí, até que eu já estava decidida, né? Aí, como contrariando o Dr. Cláudio, ele fala assim que a gente não tem que formar e fazer especialização. Eu formei Já e uma foi semana direto. depois eu estava na especialização de radiologia. Então, assim, eu sempre vivi a faculdade também. Lógico, eu estudei as outras especialidades, tudo, passei por todas, mas eu vivi a faculdade pela radiologia. Então, sempre soube que era isso que eu queria fazer. E hoje eu sou apaixonada, assim. É uma paixão antiga É já, uma né? paixão no seu antiga. Meio de caso. berço, assim. Doutora Bruna é exceção, porque ela estava no meio, né? É isso que eu ia falar, porque, por exemplo, quando eu fui fazer odonto, eu não tinha ideia de exatamente o que faz, quais são as áreas de atuação da odonto, né? E então você tá confessando que você foi assistir o congresso do Neville. Fui no Neville, era no Caraca! primeiro período, no segundo período da faculdade. Imagina eu que não tava nem beleza. Que beleza! entendendo o que ele tava falando, mas eu fui ver Eu o vi que tinha Neville. umas pessoas vendo Neville, eu falei, cara, assim, ou eu vou no congresso ou eu compro o livro. Comprei o livro. Tá aí, né? Olha lá. Olha o tamanhozinho. Poxa, aqui, ó, a promessa aqui, ó. Caramba, é um livrão, né? Mas assim, interessante isso, né? Porque, por exemplo, quando eu formei, eu queria fazer endo. Mas queria mesmo. As coisas mudam, As né? coisas mudam. Então, assim, por que eu queria fazer endo? Porque o meu professor de endodontia era excelente. Então, tinha uma afinidade muito grande com ele. E quando eu caí no consultório, depois de umas 4 endos de incisivo, lateral, de canino, eu caí no molar. Aí foi aonde Aí é eu a queda resolvi longa. que nunca mais iria mexer com isso. Nossa, quando eu caí no canino, eu já vazei. Eu chorei na clínica. Deus me livre e guarde. Ninguém merece. Não vai pro céu, né? Quem é endodontista. E aí, dentro disso, até puxando aqui pro nosso lado aqui da radiologia, eu brinco muito com meus colegas endodontistas, professores endodontistas, que assim, a endo não é nada sem a radiologia, porque, na verdade, o diagnóstico de uma endodontia e o tratamento de uma endodontia, ela necessita, mais do que, é a disciplina talvez que mais necessita da radiologia, Nossa, seja a total. endodontia. Não existe endo sem exame de Não imagem. existe, endo não sem existe exame de imagem. mesmo. E hoje a gente tem várias tecnologias já voltadas dentro da radiologia para que vai auxiliar o endodontista a fazer o tratamento endodôntico. Isso é muito interessante. Assim, acho que é por isso que a radiologia nos fascina tanto, igual a gente é fascinado hoje, né, Bruno? Que a gente gosta do que faz mesmo e faz com muito afinco. E é legal ir num lugar, assim, que tenha boas tecnologias, então, né? Pelo que vocês estão dizendo, assim, que tenha equipamentos modernos, né? Laudos confiáveis, pessoas realmente que são apaixonadas também pelo que fazem, né? Isso com certeza faz toda a diferença, né? Eu acho assim que principalmente a gente não pode usar como um bico. Eu fiz radiologia e vou fazer um bico aqui porque eu posso fazer o meu horário, eu posso, como o paciente, Maldade de casa. como o paciente vem em Posso foto, fazer né? home office. Eu não- Mas não é assim, gente. Não é assim. Paciente Dono vem de clínica foto. de radiologia não trabalha de casa. Se a gente não for lá. E assim, o principal é que a gente precisa e necessita realmente de gostar, de estudar, Uhum. a gente precisa de entender todas as áreas, porque eu preciso de saber exatamente o que quem está me solicitando, Uhum. o que ele quer. Porque muitas vezes um pedido ele vem muito frio. Ele não tem muito aquele negócio de falar A assim. maioria das vezes. Muitas poucas. Tá Às lá, vezes a gente justifica pega a causa. a gente Não pega tem um causa, pedido só- que tem, só tipo, faz. uma historinha, né, clínica, pra gente adivinhar. E a maioria das vezes não O tem, povo né? acha que a Não, gente vai é- adivinhar, entendeu? Os dentistas, que a gente é mãe de Pouca não, mas a gente. gente não é. Pouca A gente. gente não tem bola de cristal. E aí é onde que, se você tiver o conhecimento da área, você acaba entendendo o que o dentista quer. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um dentista que quer fazer um aumento de coroa clínica. Às vezes ele coloca lá um tipo de tomografia, por exemplo, para a gente poder fazer as medidas. Então, se eu não souber o que é o aumento e o que ele vai necessitar, ele só colocar aumento de coroa clínica, às vezes você não vai conseguir resolver o problema dele. Ou então eu não vou atingir o que ele quer
em termos de diagnóstico. E isso é importante. E o trabalho de vocês tem que ser sempre em parceria, então, com os dentistas, né? É legal os dentistas terem acesso a vocês e vice-versa, né? Também, para vocês também poderem saber, conseguir fazer um diagnóstico mais acertado. Ou eu estou errado, porque assim, vocês são todos especialistas. Eu sei comunicação, gente. E sei escovar os dentes também. É bom, já é bom. Aqui, ó, já tá bem, hein? Só. Então, vocês me expliquem, assim, digam pra mim se eu tô falando alguma besteira. É importante vocês me explicarem isso também. E aí é o diferencial nosso lá no CDI Dental, porque a gente tem um canal direto com o nosso primeiro cliente, né? Porque na verdade, nós temos 2 clientes, que é o dentista e o segundo cliente, que é o paciente. Então, nosso primeiro cliente, que é onde a gente atinge primeiro, a gente tem um canal direto com eles. Exatamente para isso, porque muitas vezes a gente não faz um exame, a gente não quer fazer um exame que seja frio, né? Que a pessoa pegue ali, olhe e fala, pô, e agora? Como é que eu resolvo o problema? Porque quando alguém te manda um exame radiográfico, independente de qual que ele seja, ele está com uma dúvida que precisa ser esclarecida. Então, se eu ou a doutora Bruna, como radiologistas, a gente não conseguir chegar e falar assim, cara, como é que eu vou ajudar o cara? De que forma que eu posso ajudá-lo? E uma das formas que a gente tem é o contato direto, porque o dentista viu o paciente. Uhum. Ele fez o exame clínico, ele tem a história, tem a anamnese. Uhum. Eu costumo falar muito para os meus alunos sobre a questão do diagnóstico. Acho que é o principal. Porque o tratamento, todo mundo sabe fazer. Mas o duro é você saber qual é o tratamento, porque eu preciso de um diagnóstico. Então, o diagnóstico é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai pegar uma pecinha aqui, outra ali, outra ali, outra aqui. E a gente é uma parte desse quebra-cabeça. Então, quando eu tenho contato direto com o dentista, a gente fala diretamente com o dentista, a gente consegue chegar e esclarecer, às vezes, uma dúvida, ou ele nos esclarecer uma dúvida para fazer uma pesquisa direta, mais assertiva com relação ao que ele quer. E direcioná-lo, né? Que a gente precisa direcioná-lo. O que eu acho interessante, assim, porque eu peguei uma época da faculdade, não sei se é só uma impressão, talvez vocês possam corrigir, que os dentistas tinham uma certa independência em relação ao rádio. Então, o radiologista vinha, mandava o laudo, o dentista nem vou olhar. Não lê o laudo. Não lê o laudo, gente. Olha só a foto. Eu vou ver só a radiografia. aqui, Ele acha que, assim, lógico que ele tem conhecimento pra olhar a radiografia também, mas às vezes... Poxa, lê nosso laudo, não é? O que eu acho. Mas aí eu vou até colocar um ponto de vista do que eu acho. Por que muitos cirurgiões dentistas deixaram de ler o laudo? Laudo é errado demais. Exatamente. Que porque, é isso? O laudo que não traz informação. Não traz aquela informação, coisa básica que o que ele sabe ver é o que escreveu. Agora, um laudo mais detalhado, que a gente busca fazer, assim, com mais... Conhecimento. Com conhecimento. E é importante isso. Porque, assim, quando você pega muitos colegas, você fala assim, não leio o laudo. Igual a Bruna falou, não leio o laudo. Por quê? Porque ele já leu vários laudos que eram ruins ou inconclusivos. Gente, eu já peguei laudo que toda a parte interproximal, que é entre um dentinho e outro lá, tava dizendo que é lesão de cárie. Toda. Aí eu falei, gente, não é possível que esse paciente tá com lesão de cárie em todos os dentes, assim. Mas tava isso no laudo. Eu tirei foto e mandei no grupo da faculdade. Hoje a gente tem muitos profissionais bons. Muitos radiologistas bons. Mas ainda deparamos com pessoas ainda que não levam a seriedade ou o aprendizado, o conhecimento no sentido de aplicar isso para trazer um retorno de diagnóstico bom. Então, e isso é uma preocupação muito grande nossa dentro do CDI, porque a gente se preocupa, em, não é só atender, não é pegar ali e falei, peguei o paciente, atendi ele, tchau, vai embora, foi embora, acabou. Não é isso que nós queremos. Próximo, né? Nós queremos chegar no final... Tem um compromisso com aquele paciente. Com aquele paciente. Chegar no final e falar assim pro dentista, escuta, o que nós fizemos te ajudou a elucidar? É isso que a gente quer. E pra gente conseguir isso, gente, não tem jeito. A gente tem que ter conhecimento, nós temos que ter tecnologia, que você perguntou, né? Hoje, aparelhos tecnológicos, existem vários tipos de radiografias, aparelhos panorâmicos, vários perepicais, várias tomografias, vários tipos. Agora, tem os aparelhos que são melhores, que eles dão uma qualidade de imagem melhor, que expõem a radiação menos ao paciente. E a gente tenta, dentro do CDI, trabalhar exatamente com isso.
com tecnologia de ponta, com uma equipe que tenha conhecimento e sabedoria para poder fazer aquele trabalho. E a equipe que a gente fala não é só nós, radiologistas, não. Nós temos a equipe técnica que está junto com a gente, está sempre sendo treinada para que não faça repetição de radiografia, porque a gente sabe que é radiação. E eu tenho que evitar isso para o meu paciente, né? Então, essa é a preocupação muito grande para nós do CDI, fazer alguma coisa que realmente a gente consegue oferecer uma qualidade. Não é só pegar o paciente, é pegar o paciente, fazer o exame, entregar o paciente para o dentista e falar aqui, ó, nós fizemos o melhor para elucidar o seu diagnóstico. Se ele puder fazer isso. O que eu acho interessante, assim, porque como, igual a Bruna tá falando, né, em relação a alguém que está o tempo inteiro vendo exames de imagem, alguém que especializou nisso, gente, mesmo que o dentista consiga olhar um exame de imagem, consiga ter uma noção, ele não está o dia inteiro olhando o exame de imagem, ele não está com isso em prática e também não tem os achados, né, que às vezes tá lá que se o dentista não é acostumado a ver, vai ficar perdido. Tá gritando lá e ele não tá vendo. Não tá vendo. Então, esse respaldo de ter um colega que fala assim, poxa, eu desconfiava disso. Meu colega viu e faz isso o dia inteiro, então eu vou confiar. Então, quando eu atuava há um século atrás, eu não pedia em clínica, porque ainda existe algumas clínicas que você vai e não te dão um laudo. Ou então, assim... Inclusive, eu até queria falar desse negócio de não dar o laudo, porque tem clínica que, assim... A gente vê a opção com laudo e sem laudo. Isso não existe. Isso no código de ética é crime. Você fazer um exame e não dar laudo. Não pode. Então, assim, até para as pessoas ficarem atentas, assim, eu quero só as imagens, mas você não pode ceder as imagens sem o laudo também. Então, todo exame ele tem que sair com laudo do especialista. Exatamente. Então, assim, essa coisa de falar assim, nossa, faz na clínica tal e tal. Fala, gente, assim, não vem laudo, eu não vou, porque assim, eu quero a opinião de alguém que sabe mais que eu, entendeu? Eu quero entender o que meu colega tá vendo. É muito importante também para pessoas leigas como eu, né, entender, porque, por exemplo, eu não tinha noção disso, assim, que, claro, eu vejo exames de imagem, né, por exemplo, eu já fiz vários outros exames de imagem, mas de dente eu nunca me atentei pra isso, assim, tipo, precisa ter um laudo e tal, e o cara faz isso todo dia. É importante as pessoas saberem disso, né? Tipo, os pacientes mesmo terem noção de que é importante um laudo, tem um porquê de um laudo, né? Que é como vocês estavam dizendo, que é uma pessoa que faz isso todos os dias, que vê isso todos os dias, que tem esse conhecimento, né? Então, cara, isso é muito importante as pessoas, os pacientes mesmo da ponta, né? Saberem. Eu não sabia. E hoje, assim, tem um diferencial que antigamente, assim, as pessoas eram mais leigas, né? Hoje você tem muito mais acesso à informação. Sim. Então, hoje, quando você faz um laudo, por exemplo, de uma lesão, um queratocisto, por exemplo, aí você vai ter que resumir aqui pro público. Pois é. É uma lesão. Ela é uma lesão que acontece na mandíbula, né? Ela causa um processo degenerativo das células, que se não for tratado, ela é extremamente agressiva no sentido de crescimento, mas ela não é maligna, né? Você opera, tira e faz, mas é extremamente mutilante. E o que acontece? Quando você coloca isso no seu laudo, você pode ter certeza absoluta que o paciente vai pegar ali na hora, vai colocar lá no Google, o que é isso? Então, até isso a gente tem que ter responsabilidade, porque se eu coloco uma coisa, por exemplo, que é maligna, né? Uma lesão que é maligna e às vezes não é maligno, eu posso matar o paciente antes dele chegar no dentista. Porque ele vai chegar ali, vai olhar aquele negócio e vai falar assim, nossa, eu tô morrendo. E são inúmeras pessoas que fazem isso. Nós estamos falando do Macari, mas nós temos também lesões que são extremamente importantes, que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Logicamente que ninguém aqui vai sair e falar, não, é maligno, não vou pôr não, porque você vai pesquisar. Não, nós vamos colocar se for maligno, mas com igual muita responsabilidade. Até onde eu tava fazendo o laudo, né? Que é um paciente, a dentista pediu uma panorâmica, check-up e interproximais, né? Que são os 3 exames, assim... são convencionais, não são tomografia, são exames 2D, né, bidimensional, que os dentistas pedem, né, antes de iniciar o tratamento. Às vezes, se eu não tivesse mandado o laudo para ela, tinha uma lesão na panorâmica. Só que ela não mandou o paciente lá para investigar uma lesão, porque às vezes ela nem sabia que existia aquela lesão. Aqueles achados. Incidentais. Os achados incidentais. Exatamente isso.
Exatamente. E o que eu acho interessante é, nós estamos falando toda essa parte de tecnologia, vocês estão falando exames aí, como se todo mundo estivesse entendendo. Vamos lá. O kit dentista chegou no consultório, o dentista pede os 3 exames que ela mencionou, né? A panorâmica, alguns pedem panorâmica, periapical e interproximal. Para que serve a periapical? A periapical é para uma avaliação, assim, vou falar simplificado, assim. Isso, É, pra fala poder com ele, entender. porque ele tá Isso. Do dente assistindo. todo, entendeu? Da coroa, da raiz, e que a gente consegue avaliar tudo. Ou seja, endodontista pede muito Ah, isso pra aí gente avaliar se tem alguma lesão no dente. Ou seja, se tem uma cárie que aí inflamou o dente, tô com dor, tô com uma lesão lá no dente e preciso fazer um canal. Uhum. Então é pra isso que serve Dentinho a de periapical. corpo inteiro. Entendi. É a foto do dente de corpo inteiro. Isso aí. É isso. Agora entendeu. Agora eu entendi. E a interproximal? Não, eu vou sair daqui, eu vou direto. Lá pra você tentar fazer as... Pode vir. As interproximais. As interproximais, elas são radiografias que ela pega a coroa, né, do dente e as faces proximais do dente. Ou seja, sem sobreposição, por favor. É. Porque senão Deus me não é livre. pra quê? Pra avaliar a É, cárie. senão vai dar cárie As em cáries tudo. interproximais que são, às vezes, difíceis de avaliar clinicamente. São as que ficam entre Entre o os dente, dentes, que não dá isso. pra ver. Só Ou vê as seja- cabecinhas dos dentinhos um do lado do outro. Resumindo, Entendi. é uma foto do dente, da coroa do dente, da cabecinha do dente, que vê entre os dentes pra ver se você tem cárie ali entre os dentes. Entendi. E a panorâmica é uma radiografia que pega a boca toda, maxila, mandíbula, né, a parte de cima, de baixo, e pega algumas estruturas anatômicas, como a cabeça da mandíbula, pega um pouco do seio maxilar, mas, assim, se quiser uma coisa mais abrangente assim, aí realmente tem que ser a tomografia. Eu Mas- tenho uma dúvida. Diga. Eu tenho... Conta, eu qual que é a tenho- dúvida que a gente Ó, resolve eu tenho ela. bruxismo. Qual seria o exame pra poder ver essa área aqui? Se tá, tipo, prejudicando a minha mandíbula, seria essa panorâmica ou teria alguma outra? Você sente dor Sinto. na cabeça da mandíbula? Uhum. Aí vamos fazer uma tomografia ou até uma ressonância, porque às vezes o problema não é ósseo, às vezes pode ser no disco articular, que é no tecido mole, aí só a ressonância vai ver. Entendi. E outra coisa, aí a gente pode lançar a mão de mais. Hoje nós temos mais tecnologia, nós estamos utilizando outro tipo de exame, que hoje já está entrando na ultrassonografia já para a região da cavidade bucal, exatamente para analisar a musculatura. Porque o seu bruxismo pode estar relacionado com um tracionamento excessivo do músculo, Uhum. que tem que ser feito um tratamento para isso. Então, quando você utiliza ultrassom, você vai avaliar exatamente como é que está essa musculatura. Entendi. E aí você consegue fazer. Logicamente que nada, assim, é difícil você falar assim, com uma coisa você vai conseguir resolver, dar um diagnóstico. Não, é igual eu falei. É A complementar. odontologia, diagnóstico, é tudo assim, ó. É uns pedacinhos. Uhum. E o quanto mais ferramentas nós tivermos para juntar essas pecinhas aqui, melhor vai ser para fazer o diagnóstico. Então, assim, você tem várias formas, né? Às vezes você chega assim numa sala de aula e fala assim para o aluno, ou então para qualquer um, fala, escuta, qual que você acha que é a melhor radiografia que tem? Aí a pessoa vira e fala assim, tomografia. Fala, por quê? Olha, professor, que isso? É um aparelho caro, é um aparelho que vê tudo, que não sei o que e tal. Falei, se eu te falar que a periapical é a melhor? Ele vai falar assim, mas por que a periapical é a melhor? Falei, porque depende da indicação. Se eu quero ver o pezinho do dente lá para ver se tem uma bolinha preta lá embaixo, porque tem uma lesão, eu vou ver com a tomografia ou com a periapical? Sim. Eu vou ver com a periapical. E às vezes é um exame barato e que me resolve a situação. Uhum. Então a gente tem uma condição como especialidade de lançar mão de várias formas de fazer uma identificação de alguma coisa que você precisa ser resolvido. E é isso que a gente se preocupa, né? Então, na hora que a Bruna está falando sobre a questão de onde a gente vai colocar isso, onde a gente vai pegar essas radiografias e vamos colocar, é porque a gente se preocupa com isso, até mesmo para orientar o paciente e o dentista. Uhum. Falou, talvez se a gente lançar a mão deste exame, a gente consegue ter uma condição melhor de diagnóstico. E a gente faz isso. Então, o CDI dental, ele tem essa preocupação. Não é porque está me pedindo esse que eu vou fazer esse indiscriminado. Logicamente que nós não vamos intervir na decisão do dentista, mas a gente pode
Avisar, auxiliá-lo. Uhum. Olha, acho que às vezes junto com isso você pode pedir isso, que às vezes melhora. Então a gente tem essa preocupação. Porque às vezes tem uma coisa assim que, infelizmente, é dentista meio perdido. Aí ele não sabe o que tá procurando, aí ele pede, em vez de ser um exame, vai pedindo vários exames. Aí tem um monte de O que exame. mais tem. Pede Ou senão, tudo. nem olha a boca do paciente. Então, Já pede mas os exames. Isso na na área área da da saúde né? é comum, né? Às vezes tem profissionais que pedem, assim, uma renca de exame. E aí teve um médico que, A gente inclusive, tá falou até falando sobre assim, isso. você nunca vai achar Quem não alguma sabe o que não coisa se procura. você não sabe o que você tá procurando. É. Eu vou até aí, uma frase que é a professora Tessa. Verdade. Quem não sabe o que procura, quando acha, não encontra. Aham. Tá, assim, é a frase que ela coloca pra gente na especialização, sabe? Sim. Então, se você não sabe o que você está procurando, primeiro você tem que saber. Na hora que você achar que você achou, você não achou, entendeu? Sim, Assim. sim, é. Então, você tem que pensa saber, que achou, entendeu? mas você não achou, né? É. Então, essa coisa de saber ali, você evita até um excesso de exposição do paciente. Então, assim, ó, já que você tá mandando esse tanto de exame, um só talvez resolve isso tudo, né? Esse achado. Então, é uma coisa legal pro paciente. Às vezes, se ele vê o dentista fazendo esse tanto de exame, ele perguntar pra que é isso? Porque o dentista tem que responder, né? Você tá pedindo um exame, fala, não, pra que é isso? Qual é o objetivo desse? Ou então, Até pra que porque esses alguns exames não tanto são de exame? muito confortáveis, Você sabe o né? que acontece muito hoje? o Então, assim, conforto realmente é difícil defender. na odontologia, então. Deu vixe, odontologia. Não, pois é, porque eu lembro. Ai, já tem Odonto. anos aqui, gente. Eu vou me entregar aqui nesse momento. Já tem anos que eu fiz meu último exame. Tá vendo? dental. Já Tá vai vendo? sair daqui, já vai Vai passar. Não, eu sair. vou sair daqui direto pra você dental, não tem lógica. E aquele de morder, eu acho que é a periapical. É Não, Inter- todos são de É, morder. tanto a periapical Então eu interproximal. não sei. Mas é um de morder que belisca a língua ou a gengiva, sei lá, é muito ruim. Qual que é esse exame que belisca? É o periapical, Pode é porque ser. na verdade não é que belisca, é porque Não, mas o interproximal também é feliz. o posicionador vai lá. Vai, tem que E entrar Coloca no o posicionador, foi com um papelzinho que colocar. Não, coloca um negócio de Plaquinha. plástico. É, É, então posicionador. você tem que morder. É o posicionador. Aquilo... Isso é muito ruim. E assim, aí entra um outro fator. O treinamento da equipe. Se a equipe estiver muito bem treinada, ela consegue fazer um exame muito melhor, mais confortável, por mais desconfortável que seja, diminui o a desconforto, gente né? diminui o desconforto. E isso é uma preocupação constante nossa lá dentro. Por quê? Porque a gente até de vez em quando a gente brinca, fala assim, vamos colocar você sentada lá e a gente vai colocar pra você ver o tanto que dói. E realmente dói, se você não tiver o cuidado, não é assim, abre a boca, enfia o negócio lá dentro, fecha a boca. A gente não faz isso. Nós temos um cuidado tão grande com o nosso paciente que primeiro a gente explica para ele o que nós vamos fazer e dentro da explicação a gente tenta levar para ele toda a forma que a gente pode de conforto e cuidado. Para quê? Para que aquilo não se torne uma experiência desagradável, igual fosse o caso. Não, e eu tenho a impressão de que, assim, a boca é uma área de muita vulnerabilidade da gente, né? Sensibilidade também, né? Então, justamente por causa disso, é uma área ali vulnerável, né? Então, assim, a gente mexer na boca já é uma coisa meio desconfortável, né? Então, fazer um exame ainda que belisca, né? Essa coisa da agilidade mas não belisca também, não, né? viu? Tá? Não belisca não. Não Você belisca. vai falar que belisca, o pessoal lá vai olhar e falar assim, não vou lá não, que belisca. Tem que ir, ué, quer perder o dente ou quer levar um beliscão assim por 2 segundos? Faça a cirurgia de extração dói mais. Muito com mais. certeza. Não, O e a canal anestesia dói no mais, céu da canal. Dói boca. mais. É o pior. Gente, Ah, a anestesia no Todas céu as da formas. boca Aqui foi dói mais, muito se é que dói mais, dolorida. é do céu da boca. Dói muito. Mas você sabe que eu tava falando voltando uns 2 passos para trás aí, a gente tem muito pedido de exame indiscriminado. E acontece muito por quê? Principalmente o check-up, panorâmica, interproximal. Hoje, o paciente chegou no seu consultório, qual que é a preconização de pedido radiográfico para o paciente inicial? É uma panorâmica para você ver o geral, para ver como é que está ali, se tem alguma coisa diferente. Ali você pode ver também a questão de cárie, não é o exame indicado, mas ele serve para a gente poder começar a identificar se tiver lesão, perda dentária, dente incluso. Tudo isso a gente consegue ver numa panorâmica. E uma interproximal, um check-up posterior de interproximal, que são aquelas que a gente vê as interproximais dos dentes, exatamente porque no exame clínico direto seu, você não vai conseguir enxergar se tem uma lesão cariosa ali ou não. Mas o que acontece muito, principalmente com quem trabalha com planos odontológicos? O dentista, às vezes, ele já quer que o paciente já chegue pronto para começar o tratamento, para ele não perder tempo. Então, quando o paciente liga para marcar,
Às vezes a própria secretária já passa assim, pedido. fala, ó, vou te passar o pedido para você fazer uma panorâmica, um check-up e radiografia interproximal. Quantas vezes, gente, que nós chegamos com um pedido desse, chega na clínica nossa, a gente vai abrir a boca do paciente, ele não tem dente. Nada. Ou ele não tem nada, dente. assim, ou Já tem uma vi isso, saúde eu já vi bucal, isso. Não assim, tem. perfeita. E aí, Gente. o que acontece? Aí você imagina, eu como clínica, e aí a gente tem todo um cuidado, todo um conceito, que se chega um pedido desse para nós e a gente vê que o paciente é dentro, o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar em contato com o dentista e falar, ó, para nós não mudaria nada, a gente poderia muito bem fazer a radiografia, mandar lá tudo lá sem nada, né? Ganhar o dinheiro, mas eu não acho que isso seja ético. Então a gente precisa cuidar de ser ético, de ser correto, porque se fosse comigo, com a minha mãe, com meu pai, meu filho, eu gostaria que alguém estivesse cuidando. E quem é que pode estar cuidando disso? Somos nós que a gente tem o conhecimento. Então a gente vai chegar e falar assim, vamos entrar em contato, a gente tem um cuidado com isso também, vamos entrar em contato com o dentista para poder explicar isso para ele, mas isso é uma forma de quê? Da pessoa já ganhar tempo. E às vezes o paciente acha bom também, porque ele ganha tempo. Fala, eu não tenho que ir lá 2 vezes, 3 vezes. Mas isso não é ganhar tempo. Você está expondo desnecessariamente um paciente a uma radiação que, queira ou não queira, traz prejuízos ao organismo. Não tem jeito. É radiação. Por menor que seja, existe uma radiação. Gente, e assim, a gente falou muito, né, dos exames e tal, então vamos bater nessa tecla de novo. Qual que é o papel da radiologia para os tratamentos dentais? Diagnóstico. Exatamente. Sem diagnóstico não tem tratamento. Não tem correto. tratamento. Não tem. Então, necessariamente, a todos os pacientes que forem no dentista vai precisar de radiografia? Talvez não. Mas muitos vão precisar. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma avaliação. Até mesmo porque, até um paciente que foi a primeira vez, você vai pedir uma radiografia, mesmo sem a indicação radiográfica, porque você precisa de conhecer seu paciente. E é igual a Bruna falou aqui, ó. Ontem, qual foi o exame que você pegou lá? Era uma panorâmica. Era de era sexo masculino, né? Ele tinha 27 anos, era uma pessoa nova. Tinha uma lesão na mandíbula. Mas aí você pega o pedido do dentista. Ele queria um check-up, né? Pra avaliar endodonticamente, as bite rings pra cárie e a panorâmica pra extração de terceiro molar. Ou seja, não era pra Para lesão. lesão. Aí quando a gente viu, era um cisto ósseo simples, né? Que não é uma lesão maligna, mas é uma lesão que ocorre geralmente em pessoas mais novas, né? E aí a gente viu que era essa lesão. Ou seja, se a gente não tivesse ali, ou se o dentista também nem lesse o laudo, Talvez ele nem ia ver. ele nem ia ver. E depois essa lesão só vai evoluindo, né, gente? Então, a importância de você, se você ser dentista, realmente procurar uma clínica de diagnóstico que faça essa parceria para realmente que você possa confiar, né? Olha, um colega meu olhou. E também para quem é paciente, né? Falar assim, poxa, é melhor em um local de confiança. Porque às vezes o paciente fala, eu só vou onde o dentista indicou. E não tem essa relação de falar assim, nossa, eu não sei se lá é bom. E é tão interessante que para odonto é assim, mas para área médica não, né? Para área médica isso aqui ainda não funciona. O pessoal, não, eu só vou na clínica tal, porque o exame lá é bom. Mas para odontologia, a gente ainda tá um pouquinho atrasado nisso. Eu não sei se vocês acham que é assim ou se é só impressão minha também. Mas como paciente, eu vou dizer para vocês uma coisa. É desconhecimento total. Porque eu nunca tinha... Sobre as questões dos exames de imagem, como você mesmo falou para médicos e tal, isso realmente é uma questão, né? Tipo assim, clínica tal é boa, não, clínica tal não e tal. Mas para odontologia, eu não tinha noção disso. Por exemplo, eu fiquei em choque isso com, por exemplo, o dentista pedir exames antes de ver o paciente. Ou, por exemplo, imagens sem laudo. Tipo, para mim, eu não tinha noção disso, entendeu? É uma coisa que, como paciente, eu jamais pensaria, tipo assim, cara, eu vou lá, será que lá é bom? E tem outra coisa, assim, né, que eu não sei, por não estar tão da área de odonto, assim, não querendo bater nos meus colegas dentistas, somos todos dentistas aqui, embora só trabalham com rádio, mas essa questão de... que tem muitos consultórios ainda que tem aquela ainda velha máquina de parede raio-x, que às vezes eles fazem toda uma etapa de procedimento
só com ali, periapical interproximal feita ali. Então, um achado não vai achar nunca, né? A hipótese do paciente ficar ali, progredir, só ver contar uma sequela grande. Você sabe qual que é o problema maior? É porque, assim, às vezes falta conhecimento. Uhum. Então, a gente que ensina, a gente se preocupa muito com isso. Porque todo mundo sabe, ninguém sai pronto de faculdade, ninguém sai o as da faculdade, mas a faculdade, ela te dá um norte. Uhum. E é um norte que você não pode começar e parar. Do tipo assim, formei, não preciso me preocupar com mais Saúde nada. é contínua, né? É contínua. Eu preciso estar estudando constantemente, eu preciso estar me evoluindo, aprendendo alguma coisa que eu ainda não sei, participando de reciclando, cursos, né? participando de eventos, de congressos, porque você vai fazendo trocas, né? O que nós pensamos dentro do CDI? A gente pensa o seguinte, que o paciente ele não é feito de quadradinho, né? Então, ele não é assim, é a endodontia. Então, assim, a gente só vê a endodontia, a gente não vê o paciente, a gente vê o dente com endodontia. Lá, a gente trabalha como um conjunto, uma saúde do paciente. A gente vê o todo. O todo. Legal. Então, o que nós queremos do nosso dentista? O que nós queremos do nosso dentista é que ele encontre em nós o parceiro para discutir o caso dele. Para sentar aqui na mesa redonda aqui, ó, e conversar e falar, e aí? O que você acha? Com a sua experiência? Com a sua experiência radiográfica? Com a sua experiência clínica? E você, com a sua experiência? Então, trocas de ideias, trocas de informações. Você estava me falando agora há pouco aí a respeito de clínicas, né? Hoje, o que as pessoas... Mas está mudando, viu? Eu queria dizer que está mudando. Isso é um tempo atrás. Uhum. Mas o que as pessoas procuravam? Ah, a clínica é perto da minha casa? A clínica é perto não sei o quê? A clínica tá com um preço bom, porque eu quero dinheiro, eu quero desconto. Eu vi muita propaganda dela. Uhum. Hoje as pessoas procuram duas coisas fundamentais que não envolvem o dinheiro. O dinheiro, lógico, é importante. Valor, logicamente, que é importante. Mas o primeiro é atendimento. Uhum. Como ele é atendido. Como ele chega lá. Ele é bem recebido. Hoje, o paciente ainda preocupa com valor, mas ele preocupa também com qualidade. Uhum. Hoje ele já está começando a entender o que é qualidade. E pode ser qualquer paciente. Porque antigamente falava assim, o paciente particular é enjoado. Aham. O paciente de convênio aceita qualquer coisa. Não. Uhum. Hoje, se brincar, o paciente de convênio que não aceita nada e o particular ele aceita alguma coisinha ainda. Uhum. Por quê? Porque ele vai exigir o direito dele. Claro. Ele paga por isso. E ele quer uma solução. E não adianta ele sair de um lugar, porque o dentista mandou ele lá para fazer a parte de radiografia, ele ir lá para a parte de radiografia, voltar para o dentista falar assim, não prestou. Uhum. Olha, é melhor ser em outro. Ele vai ficar, porra, mas por que Sim. me mandou para Aham, lá, se sim. lá não tem a qualidade, não funciona? Então, hoje ainda tem isso. E o que nós queremos mudar com o paradigma nosso do CDI dental? A gente quer mudar exatamente como nós iremos trazer o nosso paciente para dentro. Nós não vamos trazer o paciente para dentro porque a gente vai fazer uma promoção de valor. Uhum. Não vamos. A gente cobra o justo. Nós não vamos trazer o paciente para dentro porque a gente vai falar para ele que vai dar alguma coisa para o dentista. Nós não vamos fazer isso. Uhum. Até porque é antiético. Uhum. Nós vamos trazer o paciente para dentro porque nós temos uma qualidade de atendimento, um cuidado, tecnologia, aparelhos com tecnologias de excelente qualidade, pessoas radiologistas, profissionais que têm conhecimento, têm dedicação, que estão buscando aquilo ali como uma forma de resolução e mais. Nosso diferencial eu preciso que o dentista, se tiver as dúvidas, vem que a gente vai trabalhar junto. Legal. Se eu não souber o que eu vou ajudar através da imagem. E ele através do conhecimento que ele tem do paciente. É isso que nós queremos. Uhum. Então, para nós não tem preocupação nenhuma. Tem gente que corre de dentista. Tem radiologista que corre de dentista. Só que liga e fala assim, o doutor fulano tá ligando. Nossa, não vou atender não, que ele vai brigar por alguma coisa. A gente é pelo contrário. Doutor fulano tá ligando. Peraí, eu atendo agora. Eu quero falar com ele agora. Nós temos um canal exclusivo para dentista para conversar com ele. Porque a gente quer essa interligação. Essa parceria, realmente. Exatamente, é uma parceria. Rafa! Vamos para o nosso quadro preferido, que é mito ou verdade. E eu vou lançar o primeiro para a doutora Bruna, porque ela já me disse que é mentira. Mas agora ela vai dizer que é verdade, calma. Exame odontológico dói?
Essa cara de estudo, Essa né? é a cara de tipo, será que eu digo a verdade ou não? Doutora, Incomoda. fala a verdade. Incomoda. Incomoda, mas doer não. Se a pessoa tiver uma técnica que sabe executar bem o exame, não vai doer. Pode incomodar, porque, lógico, vai colocar dentro da boca. É grande, né? O que vai dentro da boca. Mas, assim, tendo uma técnica boa, Não vai dói. doer, não vai doer. Então consideremos esse como Como mito. Não, Perfeito. no CDI dental, não. É. Já puxou ali, ó. Ó, doutor, você falou muito sobre isso, sobre a radiação. Então, raio-x só pode ser feito uma vez por ano, pois faz mal. Verdade ou mentira? Mito ou Mentira. verdade? Mentira. Total. A radiografia, o raio-x, o uso do raio-x, ele veio para revolucionar a saúde. E ele tem que ser usado. Como que eu uso o raio-x? Eu sempre falo a mesma coisa. Só tem uma coisa que faz eu usar o raio-x. Às vezes você fala assim, olha, eu vou fazer o raio-x faz mal. Mas por que você usa? Você usa porque existe uma indicação. Então, se eu tiver indicação de fazer uma radiografia hoje, fazer daqui 3 meses ou novamente, porque, por exemplo, às vezes você pega um paciente que ele tem uma lesão, ele vai fazer um tratamento e eu preciso acompanhar esse tratamento posterior. Então, ele fez uma radiografia, por exemplo, uma panorâmica hoje, daqui 3 meses ele pode fazer outra, daqui 3 meses pode fazer outra. O que eu não posso? O que eu não posso fazer? Eu não posso repetir uma radiografia num paciente que está fazendo radiografias mais de uma vez no ano. E isso passa diretamente por quem? Pela parte técnica. Se erra a radiografia, tem que repetir. Uhum. O aparelho é ruim, eu tenho que repetir. Fazer com muita frequência, né? Por erros bobos e tal. Então, na verdade, eu preciso otimizar o meu uso do raio-x. Se precisa, Então, vamos pode fazer. fazer. Eu posso fazer uma pergunta para você? Pode. Eu vou fazer uma pergunta. Ai, medo. Para endodontista agora. Mito ou verdade? Grávida pode fazer raio-x? Olha, eu fiz essa pesquisa pra fazer essas perguntas, mas eu juro que eu não me Você não lembro achou da uma resposta. resposta? É, porque alguns lugares dizem, eu me lembro disso, que alguns lugares dizem que pode, outros lugares dizem que não pode, tal. Eu acho que pode. Eu, mãe recente, penso que é possível. E aí? Então, é isso que você falou, né? Da indicação e do benefício em relação à exposição. Ao risco, Então, né? se o benefício, por exemplo, a pessoa tá grávida, tá com uma dor, uma inflamação enorme, Uma uai, o emergência. que é pior? É melhor fazer a radiografia, tirar a infecção, tirar isso, expor a radiação. Exatamente. E ter uma técnica boa pra não precisar ficar Repetir. repetindo. E a grávida, ela é bom que ela avise, né? Chegue na clínica e avise que ela tá grávida, porque a gente tem toda a proteção do avental de chumbo pra evitar a repetição de radiografias. Exatamente. Então, assim, quando você fala o uso do raio-x, ele é ruim? Não. O que é ruim é quando é indiscriminado. Ok. Essa mesma grávida chega lá e fala assim, eu quero fazer uma faceta aqui, de fora a fora, aqui, ó. Preciso fazer radiografia. Pô, isso não é hora, né? Sim. Então, não tem por que fazer isso agora. Você pode esperar terminar a sua gravidez e fazer. Sim. Mas tá com dor, gente, não tem contraindicação. Aí você tem que fazer mesmo. Gente, falando só de exames, tá? O exame de raio-x, que é a periapical e a interproximal, estou colando, é o exame que mais emite radiação. É o raio-x que é o que mais emite radiação de todos que vocês fazem lá? Não. Qual que é o que emite mais radiação? O que emite mais radiação, e aí dentro disso, que lá nós somos uma clínica odontológica, né? Uhum. Radiológica, mas nós também temos acesso à clínica médica na parte de radiologia. Então, tem 2 tomógrafos, né? Nós temos o tomógrafo médico e o tomógrafo odontológico. Por que a gente prefere utilizar o tomógrafo odontológico? Porque o nível de radiação dele é menor do que o médico. Uhum. Mas em alguns casos você tem que usar o médico porque é indicação. Das radiografias, o que mais emite radiação com certeza é a tomografia. Uhum. Mas assim, aí vou voltar de novo à mesma situação. É assim, quanto que ele vai emitir mais ou menos? O periapical, ele emite baixa quantidade de radiação. Uhum. Perfeito. Agora, dentro dessa baixa quantidade de radiação, quantas periapicais eu vou fazer? Porque às vezes quando eu falo assim, eu vou fazer um check-up. Um check-up são 14 radiografias. Eu vou emitir 14 vezes. Uhum. E às vezes você pode pegar uma panorâmica que emite um pouquinho mais de radiação do que uma periapical
e elucidar, às vezes, o diagnóstico Sim. com uma panorâmica do que com as 14. Então, é o tratamento inteligente, né? É isso que a gente precisa, de tratamentos inteligentes e indicações inteligentes, né? De exames e diagnóstico inteligente, né? Fazer tudo otimizado, né? Pelo que eu entendi, essa é a melhor Acho que é isso maneira. mesmo, otimização. Otimizar, né? Exatamente. Perfeito. Gente, a gente vai continuar essa conversa Vamos marcar para uma outra em um vez. próximo episódio. Fazer um próximo episódio pra gente falar só sobre as tecnologias e avanços dentro da rádio. E a Casa Nova do CDI E também. a Casa Nova do CDI. Vai ter Novidades se por aí, deixar, hein? gente, Nós estamos à Vem disposição para a nome, próxima coisa vez. boa aqui. por aí. porque se deixar, nós vamos ficar aqui até amanhã. É verdade. Então é isso. Obrigado pra vocês, primeiro. A gente que agradece. Obrigado pra vocês. Eu achei que gente. foi muito rápido. Eu não, Realmente. não Cara, gostei, não. também Eu queria, acho ela, que eu passa. queria ela Gente. cantar, gente. Não pode cantar aqui, não. Ai, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que o tempo é corrido, né? Essa vida aí é bem agitada. E você também, Yasmin, por estar aqui no nosso episódio. E Yasmin, gente, é figurinha carimbada. Eu já faço assim, "Ei, Yasmin de novo." Eu amo ser co-host aqui no MyCast. Amo. Isso aí. E para você que nos acompanhou até esse momento, muito obrigado. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, se assinar, ativar as notificações. E também, se você quer saber um pouco mais sobre o CDI, sobre onde que você encontra, tem todas as informações aqui na descrição do vídeo, assim como também as redes sociais dos doutores, a minha, da Yasmin, o Mike Clínica, enfim, tem tudo aí. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Pode cantar agora. Pode? Pode.